Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao canal Sinais, Fissões e Profecias. Você está aqui com o humilde servo do Senhor, Lucinei Bueno da Silva. Vamos ler hoje, irmãos, essa carta aqui de Alexandre Tolkien. Para quem conhece, para quem não conhece, Alexandre Tolkien, digamos assim, ele é o mentor de Vladimir Putin, irmãos. Alexandre Tolkien, em russo, é um cientista político russo cujo viés político foi sendo classificado como fascista, irmãos. Aqui o que diz é Enciclopédia. É que Alexandre Tolkien, para quem não conhece, é um teólogo russo muito influente. A quem considera Tolkien o mais influente intelectual russo depois do fim da União Soviética e o mentor de Vladimir Putin, irmãos. Olha só, então essa figura russa, esse filósofo, esse intelecto, esse jornalista político também, que agora com viés fascista, irmãos, nesse momento. Vamos dar uma olhada ao que ele falou sobre a Pantera Vermelha, que foi levantada ali na mesquita do Irã, irmãos. Pantera Vermelha sobre a mesquita Shahan-Stikun, a mesquita do último imã de Mahdi, irmãos. O futuro, um sinal de uma nova era, é o símbolo do começo do Sunum, o tempo da grande ressurreição, do xiismo vermelho, do fim dos tempos. Irmãos, olha quantas situações que a gente já tem nesse primeiro parágrafo, né? Primeiro está a questão da Pantera Vermelha. Aqui está a mesquita do último imã, irmãos, de Mahdi, que no caso então é o anticristo islâmico, o Mahdi. Então essa mesquita é do último imã, ou seja, do anticristo, assim como o templo, irmãos. Ele também fala com o terceiro templo, então, onde o anticristo vai imperar. Aqui a gente tem essa mesquita, onde então é a mesquita do Mahdi, o anticristo islâmico, irmãos. De acordo com as versões xiitas e sunitas da escatologia islâmica, é o redentor profetizado do Islã, que permanecerá na terra por 7, 9 ou 10 anos antes da chegada do dia final. Ou seja, irmão, para você ver que essa mesquita é levantada, essa bandeira vermelha é levantada na mesquita como se diz aqui, desse redentor profetizado, irmãos. Essa bandeira vermelha foi levantada. Então, isso que chama a atenção aqui nesse primeiro parágrafo, o Alexandre Tolkien, irmãos. Pantera Vermelha sobre a mesquita Shahan-Stikun, a mesquita do último imã de Mahdi. O futuro é um sinal de uma nova era, o símbolo do começo do Sunum, o tempo da grande ressurreição do xiismo vermelho dos fim dos tempos. Então, esse Mahdi apareceria nos últimos 10 anos finais dos fim dos tempos, irmãos. É a Pantera Vermelha, então, a ser levantada. A escatologia é coisa iraniana e também a noção do tempo. O Irã é a coisa mais importante, não apenas agora, sempre foi e será. Ou seja, agora o Irã é a coisa mais importante no mundo, né, irmãos? Digamos assim, que ele quis ser político. E ali não apenas agora, sempre foi e será. Irmãos, o tempo da Pérsia também, né? A gente pode dizer, vivemos dentro do loucos iraniano, o da cultura da espera, a profunda e única tradição indo-europeia, que teve um impacto decisivo na antiguidade grega. Irmãos, o tempo então, quando os gregos ganharam a guerra contra os persas, falando de Alexandre o Grande, que foi profetizado por Daniel, o carneiro ali que derrotou o bode. Irmãos, tudo isso vem dali, ó. No judaísmo tardio, no Império Romano, no helenismo
que também tem a questão da cultura grega, depois vindo até o Império Romano, que também chegou né, no tempo de Cristo, que era a colônia romana, Jerusalém, irmãos. Na civilização mediterrânea, e também ele vem falando então da civilização mediterrânea, né, que na onde está acontecendo aquela guerra na Líbia também, irmãos, essa civilização mediterrânea, que também tem a Itália, tem a Grécia, tem a Turquia, irmãos, bem importante também, e olha que o Irã tá lá do outro lado, né, cara, como o Irã tem essa influência. E na cristandade como tal, e depois finalmente chegando também no cristianismo, né, que também leva, né, a ideia que do xiismo, irmão, que eles estão falando ali, agora, xiismo radical, que como eu tinha falado, que aquele que não é do Islã, ele então é o infiel, né, irmãos, não é que nem nos judeus, que é um gentil, no Islã é infiel, e os infiéis, irmãos, na ideia delas estão ou se convertem ou morrem, né, irmãos? Assim como o Estado Islâmico estava fazendo ali naquele momento ali também, quando tomando das terras, né? A ideia de tempo é a consequência da ideia mais geral dos fins dos tempos e da grande espera por Shanahan, o Salvador. E a ideia do fim dos tempos está estritamente ligada à metafísica da batalha da luz contra as trevas. Olha só, irmãos, o que eu tinha colocado aos vídeos atrás falando dessa máquina CERN e tá liberando essa antimatéria, e a questão da luta da matéria contra a antimatéria, a questão da luz contra a luz escura, irmãos, que é desconhecida, que é 80% da matéria do universo é feita de matéria escura, desconhecida, e a matéria, essa luta do bem com o mal, que eu tinha colocado até essa imagem aqui, irmãos, e agora o Alexandre Tuquim também vem trazendo essa questão espiritual, que não é só uma luta aqui no físico, mas é uma luta espiritual também, irmãos, ou seja, da luz contra as trevas, do bem contra o mal, nesse momento, irmãos. E ele vai falar aqui que nós somos, então, os protagonistas, que nós temos que lutar nesse campo espiritual e metafísico, né? Eles ficam falando, esses filósofos, né, falam assim, metafísico, falam assim, vamos sintetizar essa ideia, essas palavras são filósofos, irmãos, metafísica, sintetizar, entendeu, irmãos? Esses, como diz ali, né, cara, esses fascistas dos novos tempos, irmãos, Alexandre Tuquim, então chegamos aqui na batalha da escuridão contra as trevas. A escuridão deve prevalecer, como é o caso agora, a luz, como é o caso agora, ou seja, a escuridão deve prevalecer, como é o caso agora, a fim de permitir que o triunfo da luz seja realmente glorioso. Ou seja, irmão, tem que existir as trevas para então vir a luz para ser a batalha gloriosa, né? Ou seja, tem um momento que as trevas realmente vai reinar. Assim como o Cristo falou que o príncipe desse mundo estava chegando, entendeu, irmãos? E assim como também na própria profecia Deus diz que vai dar poder aos infiéis pisar o lagar do templo por um tanto de tempo. Ou seja, por um tempo realmente os santos serão vencidos. Eu já tinha colocado isso também no outro vídeo, irmão. Daquele que ele talvez fale que o ocidente agora, que é a luz, né, que é as trevas, que está em evidência, que é os Estados Unidos. E depois a luz vai brilhar, que é o Irã. Ou seja, no caso o Irã que é a luz para eles. E não, né, nesse caso vai ser as trevas, eles que vão brilhar agora, nesse momento. E eles vão ali meio que derrotar e tomar conta dessa região, o Irã junto com a Turquia. Irmãos, entendeu? E essa luz para eles, que na verdade é as trevas, para o cristianismo vai brilhar. Você está entendendo, irmãos? Esse paradoxo. E depois vai vir Cristo, então, que vai ser realmente a luz gloriosa que vai reinar. Entendeu, irmão? Ou seja, eles acham que nós somos as trevas e eles vão brilhar. E a nossa luz é agora, que é que eles mataram lá o general. Só que na verdade eles que vão ser as trevas, que vão se levantar contra o cristianismo e os judeus, e que vão realmente ganhar o poder nesse momento dado por Deus. Mas depois vai ser o próprio Deus que vai vir e vai trazer a luz gloriosa, mas no final mostrando quem realmente é o Deus que manda, né? Mas afinal de contas o Islã e o nosso Deus é o mesmo Deus também, irmãos. Eles estudam a Bíblia e fecha isso. O islamismo lá e o nosso Deus é o mesmo Deus. O tempo ali, desde o tempo do Isaú e Jacó ali, que eles se separaram, do tempo da raiz dos profetas e dos patriarcas, irmãos. E o caso é agora
a fim de permitir que o triunfo da luz seja realmente glorioso. Entendeu, irmãos? Então a escuridão deve prevalecer, como é o caso agora, a fim de permitir que o triunfo da luz seja realmente glorioso e problemático. A vida da luz não é a vitória da luz não é concedida. Esse é o último segredo da grande batalha. E essa é a fonte da responsabilidade absoluta do homem, e antes de todos os homens que vivem no fim dos tempos. Ou seja, irmão, a vitória da luz ela não é concedida. Irmãos, existe a grande batalha. Irmãos, que então no caso é a responsabilidade absoluta do homem, que somos nós, irmãos. Ou seja, essa vitória da luz, ela não faz, ou seja, como no caso, que eles estão imaginando? Essa vitória da luz, agora, no caso, ela não faz ser concedida. Essa, irmãos, talvez seja a parte mais importante dessa carta, desse texto. Irmãos, fecha só para você ver como que a vitória da luz, ela não é concedida por Alá. Não, a vitória já é nossa. Não, ela é uma responsabilidade de cada homem, ou seja, no caso deles, os lutadores. Irmãos, porque essa é a questão, porque eles acham que a vitória já está ganha e para isso eles precisam começar apenas a batalha. Irmãos, a vitória da luz não é concedida. Esse é o último segredo da grande batalha. Essa é a fonte da responsabilidade absoluta do homem. Essa é a fonte da responsabilidade. Que a luz ela não é concedida. Entendeu? Esse é o segredo. Que é preciso então situar. Irmãos, é a mesma coisa que falou Cristo, né? Que a gente precisa abdicar desse mundo, né? A gente precisa dar a nossa vida aqui para ganhar outra. E a mesma coisa é falado aqui no Islã. Então eles precisam ir para a batalha, dando essa vida, para então ser concedida a vitória da luz, para eles ganhar então a vitória espiritual e eterna, irmãos, entendeu? No mesmo nível Islã e cristão, só que a gente estamos, né? O cristão tá então até a morte, mas sem se levantar a espada, e o Islã não, você tem que estar até a morte, mas no caso na batalha, irmãos, para se conceder a luz, irmãos. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Essa carta, depois a gente dá uma lida geral, irmãos. Já com a informação na cabeça, a gente dá uma lida geral no total. Entendeu? Absoluta e antes de todos os homens, né? Então ele fala que a gente já somos os homens que vivem no fim dos tempos, responsabilidade absoluta do homem, e antes de todos os homens que vivem no fim dos tempos, ou seja, não só a absoluta responsabilidade do homem, irmãos, mas deles no caso, mas e antes de todos os homens, ou seja, de todos os homens de todos os mundos que vivem no fim dos tempos, é nossas responsabilidades. O que está acontecendo agora no Irã e no mundo em geral, e todos esses sinais que estão acontecendo, que a gente daqui a pouco vamos dar uma olhada nas notícias e nos sinais essa semana. Irmãos, os irmãos falam para mim colocar vídeos menores. Isso é difícil eu ter o tempo de gravar, mas eu vou tentar colocar vídeos menores, mas num formato diferente. Então, irmãos, para vocês acompanharem a notícia também. Não há ninguém para combater o poder das trevas, exceto nós, irmãos. Esse é o último nível da revelação do sujeito radical. E esse é o significado da bandeira vermelha sobre Shahadã. Acho que não precisa explicar mais nada, né? O Irã é um país metafísico. Estar do lado do Irã significa estar do lado da luz, de Israel, do reino espiritual do eterno Oriente. Os Estados Unidos estão agora espiritualmente condenados, como todo o mundo que é contra o Irã. Irmãos, bandeira vermelha sobre a mesquita Shamahan Tekun, a mesquita do último imã de Mahdi, o futuro. É o sinal da nova era, é o símbolo do começo do Sunum, o tempo da grande ressurreição do xiismo vermelho, dos fins dos tempos. A escatologia é coisa iraniana e também a noção do tempo. O Irã é a coisa mais importante, não apenas agora, sempre foi e será. Vivemos dentro do logos iraniano, da cultura da espera, a profunda e única tradição indo-europeia que teve um impacto decisivo na antiguidade grega, no judaísmo tardio, no Império Romano, do helenismo, da civilização mediterrânea e do cristianismo como tal.
A ideia de tempo é a consequência da ideia mais geral do fim dos tempos e da grande espera por Shabahan, o Salvador. E a ideia do fim dos tempos está estritamente ligada à metafísica da batalha da luz das trevas contra a luz contra as trevas. A escuridão deve prevalecer, como é o caso agora, a fim de permitir que o triunfo da luz seja realmente glorioso e problemático. A vitória da luz não é concedida. Esse é o último segredo da grande batalha. E essa é a fonte da responsabilidade absoluta do homem, e antes de todos os homens que vivem no fim dos tempos. Não há ninguém para combater o poder das trevas, exceto nós. Esse é o último nível da revelação do sujeito radical. E esse é o significado da Pantera Vermelha sobre Shamaratan. O Irã é um país metafísico, e estar do lado do Irã significa estar do lado da luz, de Isahet, do reino espiritual do Eterno Oriente. Irmãos, e os Estados Unidos agora já estão espiritualmente condenados, como todo mundo que é contra o Irã. Irmãos, então essa é a carta do Alexandre Truquim nesse momento. Vamos dar uma olhada então aqui nas notícias. Aqui então o Mahdi. Irmãos, para quem quiser dar uma acompanhada, estudada sobre esse anticristo islâmico. O Alexandre Truquim também, esse cientista político. Aqui nós temos protestos no Irã. Aqui nós temos neve no Havaí, também raridade, sinais. Aqui avistaram em Argentina um gato andino, uma espécie que havia sido visto há mais de 12 anos que não se via, irmãos, também. E a neve que caiu no Monte Sinai, que muitos também relaciona aos fins dos tempos, ou também a sinais da chegada do Senhor, irmãos. Aqui o presidente da Turquia, Recep Erdogan, falou há poucas horas o seguinte: eu ensinarei o Rafah uma lição caso ele ataque as forças de Al-Shahad do Sarraf. E assinalo que a Líbia era há séculos atrás uma parte importante do Império Otomano. Olha o Erdogan aqui falando então que a Líbia era uma importante parte do Império Otomano. Irmão, falando para esse general ali que Rafah que tá querendo tomar Trípoli ali, irmãos. Ou seja, um governo da ONU que tá ali e o presidente Erdogan tá defendendo, mas falando que era o Império Otomano, irmãos. Tem analistas políticos que estão falando que esse Império Neo-Otomano que o Erdogan está tentando se levantar vai se acabar ali na Líbia. Vai ser tipo como um atoleiro da Turquia na Líbia, irmão. Se acaso o Erdogan realmente mandar tropas como que ele está latindo aí. E até agora nada, irmãos. Ele começou, ele te prometeu ali no eclipse do dia 26 de dezembro, ele falou que ia enfiar tropas, e depois da morte do Soleimani ali, ele tem uma pulada para trás e até agora tá enrolando. Aqui, irmãos, uma notícia importantíssima do mundo científico. Cristo falou, né? Daniel mesmo falou que a ciência se multiplicaria nesses fins dos tempos, irmãos. Os cientistas criam os primeiros robôs vivos e de cura do mundo usando cérebros trombos de sapo, irmãos. Ou seja, aqui os cientistas criaram os primeiros robôs vivos que se curam sozinhos, irmãos. Eles usam células trombos de sapo. Estamos estudando isso também, que então isso aqui vai revolucionar também o campo científico, irmãos. Ou seja, robôs vivos que se curam sozinhos, irmãos, já na nanotecnologia, irmãos. Aqui, como o CERN também traz essa nanotecnologia que a gente vem falando, irmãos. Aqui uma imagem que eu achei interessante, né, que enfiaram robôs a Marte para procurar água, né? E a criança fala que não conseguiram uma forma de levar água até eles, né, cara? E depois aqui, mas se fosse petróleo não haveria problema, né, cara? O homem é estúpido, cego ou ganancioso? Irmãos. Aqui a ITF, então, o exército de Israel andou se estendendo novamente ali com a Hamas. Isso foi no dia 15. Irmãos, a ITF atacando a faixa de Gaza. Aqui, porque o Egito construiu a maior base militar dentro da fronteira com o Sudão.
irmãos, porque para quem acompanha o canal sabe, né, que assim como a gente falou que esse Império Otomano, nesse momento, aqui, irmão, tem algumas imagens do Império Otomano, e no caso, a Líbia, ela fica nessa região aqui, irmãos, e para você ver então como fazia parte do antigo Império Otomano, essa região, mas igual o Erdogan, então vem falando. Aqui tem a imagem exclusiva do canal. Nossa, então aqui no caso seria Império Otomano. E você vê aqui que ele... Pra você ver aqui que onde que fica o Sudão, também era antigo Império Otomano. Nossa, aqui vamos dar uma olhada na imagem do Sudão pra você ver como que, olha, presta atenção aqui onde que era o Império Otomano. E você vai ver onde que é o Sudão, que também há pretensões da Turquia, né? Vai ser o porto, eu já falei isso no outro vídeo, que a Turquia ela quer fazer o porto ali do Sultão, novamente um porto militar turco, irmãos, não sei em que pé que tá essa construção. Então aqui, irmão, você vê o Sudão e aqui o Egito, e o Egito ele vai fazer uma paz e aqui na fronteira com o Sultão, porque a Turquia ela tá fazendo uma base militar aqui na ilha que é o Porto Sultão. Aqui no Porto Sultão a Turquia vai te ministrar, entendeu? E agora a questão dessa guerra que a gente está assistindo aqui na Líbia entre a Turquia e o Egito, então o Egito está se precavendo, né, de uma invasão do Sultão também aqui no norte da Líbia, apoiada pela Turquia. Então eles já fazem uma paz aqui. A notícia do dia 15 de 8 de 2018, irmãos. Aqui falando então que o Sudão é um país estratégico para a Turquia, irmãos. Você fecha a influência entre esses países. Estou feliz por estar nessa posição que coincide com um bom período para as relações turco-sudanesas, irmãos. E aqui então, irmãos, ali o Império, o Império Otomano, onde era. E agora a gente vê essa ameaça, né, do Erdogan falando que a Líbia era o antigo Império Otomano. Aqui no Sultão, então, também o Erdogan está querendo refazer o Império Otomano e o Egito está se precavendo, fazendo uma paz ali na fronteira com o Sudão, né, irmão? Aqui, ó. E aqui é a notícia. Né, porque o Egito construiu a maior base perto da fronteira com o Sudão. Por que será, irmãos? Não precisa nem ler a notícia, né? Nas próximas semanas, o Egito vai anunciar o início da perfuração do petróleo perto da região do Mediterrâneo pela primeira vez através do acordo pelas empresas globais. Irmãos, então o Egito vai anunciar ali o início da perfuração do petróleo. Vamos ver então o que vai ocorrer, né? A gente, aqui no Mediterrâneo, a gente vai perfurar o petróleo e essa guerra acontecendo na Líbia aqui, ó. Então o Erdogan ameaçou o Rafah aqui, né? O Erdogan ameaçou o Rafah aqui, que aqui antes era o Império Otomano, só que é engraçado que aqui é o Império, só que aqui hoje é o Império Romano, né? Hoje quem controla é a ONU, né? E o Erdogan falando que era o Império Otomano, e aqui o Rafah tá tentando tomar junto com o Egito, Emirados Árabes Unidos, até a Grécia, né? Que também tem umas treta aqui. E o Irã chegou a ameaçar a Grécia também, né? E a Turquia e o Irã são meio que acordados também, né? Nesse âmbito. Então vamos tomar cuidado aqui, irmãos, nesse jogo de xadrez, essa tabuleira que tá acontecendo aqui. E aqui você acompanha no canal esse imagens com as panteiras e tal, o conflito da Síria também. Eu deixo no final do vídeo. E eu prometi, né, que ia falar a novidade que tá acontecendo no Irã. Que então agora os protestantes já estão gritando morte ao líder, né? Estão gritando morte ao Romanei, né? Morte ao Romanei, irmãos. Aqueles não quiseram pisar mais na bandeira dos Estados Unidos e de Israel, né? E falando daqueles que estavam querendo pisar na bandeira de Israel e dos Estados Unidos, então eles falavam que aquelas pessoas não tinham honra, né, irmãos? É porque eles pregam a destruição de outra nação, né? Assim, por assim dizer, irmãos. Esse contexto. Então, aí o Egito vai começar as perfurações no Mediterrâneo. Vamos ficar atento a isso também. Aqui é a notícia que eu queria trazer, irmãos.
É bem interessante. Em Quebec, o céu ficou roxo, irmãos, ali em Quebec ali. Aqui tem a explicação, né, que você já ouviu falar da chuva roxa, mas é o nevoeiro roxo, mas e o nevoeiro roxo? Essa incrível foto tem artes de Quebec, no condado de Yves, foi tirada ao pôr do sol hoje à noite e provavelmente é causada pelo baixo ângulo da luz do sol sendo filtrado pelas nuvens e pelo nevoeiro, o que criou um tom roxo. Irmãos, aqui o terremoto em Porto Rico, irmãos, está acontecendo vários terremotos em Porto Rico novamente. Eu já falei que é um aviso dos Estados Unidos, que está se achando que é a maior. O Trump falou que os Estados Unidos gastou 2 trilhões de dólares, irmãos, na sua máquina militar. E Porto Rico é um estado dos Estados Unidos. Irmãos, eu falei ali que o Trump ele focou o Coque Macoque com o número 52. Irmãos, que 52 F-35 foram liberados pelo exército. Eu compartilhei o P-52 também. O número 52 é o número Coque Macoque na gematria hebraica. E também ele ameaçou 52 cidades iranianas, irmãos. Ou seja, 3 vezes apareceu 52. Fez a imagem. Nossa, você perdeu o estudo. E agora eu estava lembrando também que os Estados Unidos ele pode ter 52 estados, ali ficando entre os 50 e poucos, tem umas ilhas que é e não é, mas fica ali no 51 e 52, e 52 também que é o número do Macog, né, irmãos, entendeu? Podendo ter 52 estados, aí os Estados Unidos também, tanto mais essa marca do Macog. Irmãos, o Trump que nasce na lua de sangue, o cara nasceu na lua de sangue, o cara reconheceu Jesus além, o cara reconheceu as colinas de Colã, Jesus além como capital invisível, né, cara? E reconheceu as colinas de Colã, daqui a pouco o líder do Estado Islâmico, agora daqui a pouco o Soleimani, que era um dos maiores inimigos de Israel. Irmãos, olha só a reforço que fez esse cara que nasceu na lua de sangue aí. Irmãos, o Trump, que é a trompeta, e Donald, que é o juiz. Irmãos, Donald Trump, o juiz, a trompeta. Irmãos, tudo isso acontecendo. As top e os solos, irmãos. E aqui eu tô falando de Porto Rico, então, que no caso eu falo assim, que os Estados Unidos está achando mais rico, né? E Porto Rico está sendo atacado agora, irmãos, nesse momento. Porto Rico não só terremotos, como foi avistado também meteoros caindo em Porto Rico, foi avistado também. Teve essa notícia, vou mostrar a imagem. Aqui mais uma imagem do céu roxo ali no Arizona agora, irmãos, ó. Ali tinha sido em Toronto. E aqui, irmão, o céu ficou roxo também. Ali no Arizona. A gente tinha visto lá no Canadá, em Toronto. E aqui no Arizona também o céu ficou roxo. Nesta fila do Arizona, porque eu senti o céu de roxo. Parece que a inspiração terá conhecido a canção Purple Rain de Príncipe. Purple Rain. Nossa, deixa pra próxima. A falange no Paquistão deixa ao menos 77 mortos e 94 feridos. Eu não lembro de ter visto essa notícia também aqui nos jornais, TV aberta. Irmãos, olha só que notícia impactante. E na onde passou o eclipse ali na região e na onde que vai passar o próximo, né? A gente teve esse eclipse anular que trouxe toda essa situação que está acontecendo nessas regiões. E esse sinal para a humanidade, esse eclipse no Sol, irmãos, assim como o eclipse da Lua para Israel, a gente vai ter 4 eclipses, penumbral, irmãos, esse ano, que também é um grande sinal. A gente vai ter esse eclipse agora anular, novamente mais um eclipse anular, e a Turquia novamente aí na área. Mas continuamos, irmãos, e agora aqui, ó, no Paquistão, 77 mortos, irmãos, 77 mortos aí numa avalanche que acontece ali no Paquistão, e o próximo eclipse vai passar por ali, né? A gente tem um protesto no Paquistão também aconteceram, irmãos, e a gente tem a carta da Economist 2020 também, que fala então 2020, que fala também que também traz o mod da Índia também, TAI, que eles colocaram ali, o mod TAI da Índia, o mod então é o comandante da Índia.
Mas se você olhar nessa linha aqui, irmãos, que fala do mod aqui, também você pode ver que pode ter Soleimani, tá aí? Olha só como tem S e M, assim como Soleimani, né, tá aí? Que não foi aqui a mensagem também, naquele momento. O primeiro eclipse passou, o segundo vem aí, irmãos, então. O vídeo passou, né? E aqui a Força Aérea de Israel, então ela inaugura o segundo esquadrão F-35. Olha só, então, os Estados Unidos, ela tem 20 F-35s, entendeu? Esse F-35 que eu falei que foi liberado 52 F-35s do número do COG para os Estados Unidos. Aqui Israel, ela tem 20 F-35s. Esse caso tem a última geração. E agora ela quer então aí ter pelo menos umas 50 aeronaves F-35 para ser líder na região ali do Oriente Médio, na questão aérea, irmãos, para se manter à frente dos seus inimigos. E é interessante, né? Porque olha só, custa aí na faixa de 80 milhões cada máquina dessa, irmãos. E veja aqui que interessante, irmãos. O nome de um batalhão que já está ativo é Leões do Sul, que provavelmente são aqueles ali que atuam na faixa de Gaza, né? E entre outros. E aqui o novo esquadrão vai se chamar Águia de Ouro, para proteger o céu de Israel, irmãos. Então, o esquadrão dos F-35, até um F-35I adicional pode aterrissar em Israel. Já é um F-35 já mais modernizado. Você vê como que não para, né? Já é o F-35I, ou seja, já não é só o F-35, já tem avanços desse F-35 saiu, já tem uns que já são modificados, já, irmãos, atualizados além, irmãos. Aqui o primeiro cometa de 2020 caiu no Sol logo após ser avistado, irmãos, um grande sinal para o começo do ano. Aqui os irmãos curtindo bastante, agradecer a todos os irmãos que curtiram, os irmãos que comentaram aqui também, que a rapaziada que curtiu aí. Nossa. Aqui umas imagens que eu tirei o screen, né? E o celular, e vou deixar aqui pro final, irmãos, para vocês. Aqui é a bandeira, né? Tá vermelha, do Alexandre Tuquim. E aqui o Lavrov, já terminando, irmãos. Aqui o Lavrov ao menos 6 caças F-35 estavam perto da fronteira iraniana após o Irã ter atacado bases dos Estados Unidos. Nossa, sei que eu disse no vídeo anterior aqui que possivelmente um dos casos deles ter derrubado esse avião ucraniano, que os F-35 estavam passando ali pelo Irã e eles talvez tentaram derrubar o avião pode ter se desviado e o míssil ter atingido o avião civil, irmãos, o chato dos Estados Unidos ali. E agora o Lavrov vem falando que tinha pelo menos ali uma meia dúzia de F-35 ali rondando o Irã, depois que a base dos Estados Unidos foi atacada no Iraque. Olha só, irmão, essa base, os caras agora estão falando, a base dos Estados Unidos foi atacada, e agora então é isso, né? É uma nova fase, né? As bases dos Estados Unidos podem ser atacadas a qualquer momento, irmãos. A nova fase da guerra agora, depois dessa morte do Soleimani. E não sei até que nível, né, que vai se escalar esse conflito ali, irmãos, que como o irmão disse ali, né, responsabilidade de todos nós, irmãos, os homens dos fins dos tempos. Essa questão metafísica da luta do bem contra o mal, a gente tem que sintetizar esse momento, essa teologia, irmãos, já que a palavra tem o poder, irmãos. Então vamos avante nessa luta espiritual, nesses sinais, se ficar de pé nesse momento tá chegada do Filho do Homem, como eu tinha dito, irmãos. E levantei vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, irmãos, nesses sinais que a gente está assistindo, irmãos, beleza? Belezinha, irmãos. Aqui tempestade desde o leste da Austrália, entre incêndios e enchentes, tempestades agora também, irmãos.
Por último, como o Lacroix falou ali do F-35, é pra você ver, esse vídeo que eu falei, tá, as 3 possíveis hipóteses sobre a queda do avião, que eu falei que até a Boeing, ela tem um ativo militar com o exército americano, e talvez por isso que ela tenha sido atingido, a Boeing, tendo um alvo militar também, porque ela tem atividades militar no campo ali do raio eletromagnético, que é o avião da Boeing que é usado, irmãos. E ó, olha pra você ver aqui, irmãos, ó, não é adequado para a maioria dos assinantes, ou seja, não foi monetizado. Isso foi confirmado por análise manual, entendeu? Uma pessoa ela falou que então, porque eu falei dessas paradas aí, então não pode ser, porque aí, então, mais quando eu uso a barba aqui, irmãos, eles talvez a menção a ser terrorista, irmãos. E o YouTube ele foi chocado e condenado a pagar uma altíssima um altíssimo como que se diz ali, mas ele foi obrigado a pagar uma multa altíssima, irmãos, porque ele estava monetizando vídeo de terroristas ali na internet, que vai ser aqueles vídeos lá no meio da guerra. E por causa disso o YouTube quase quebrou, entendeu, irmãos? E se eu usando essa barba aqui, falando disso aí, a confrontos que eu poder ser uma célula terrorista aqui, irmãos, ganhando dinheiro com o YouTube e ainda anunciando, né, minha teologia, digamos assim, né, cara. Aí você sabe que a gente sabe que esse canal não, né, ele não é antissemista e anti-raça alguma de povo, e que a nossa guerra espiritual esperamos no Senhor quando a batalha realmente começar a acontecer, irmãos. Então eles não monetizam, né, por causa desse perigo que há, irmãos, depois eu ser reconhecido como terrorista e o meu canal aqui sendo monetizado e o YouTube dando dinheiro pra mim, irmãos, e eu talvez sendo uma célula terrorista aqui. Então eles têm que tomar muito cuidado com isso, irmãos, pra você ver que pé que tá a situação das coisas. E esse segundo que eu coloquei aqui, que já faz uns 4 dias, que também foi, ó, confirmado por análise manual também, que eu só falei do Equipes ali, falei um pouco do Soleimani, também confirmado por análise manual, que não pode ser monetizado. E olha como que diminui o alcance, tá? E ele também diminui o alcance do vídeo. A informação fica retida também, irmãos, entendeu? Ó, como que os outros chegam a estar 500 aqui, 400, 300. Esse aqui chegou a estar 158, chegou nem no 200, irmãos. E aqui o outro aqui tentou, né, chegar no 300, mas por causa não foi monetizado e não foi liberado também, eles retêm os avisos e não chegou nem no 300 também há 5 dias já, irmãos. E também tem essa questão dessa censura, irmãos, talvez não por objetivo próprio do YouTube, mas por próprio cuidado de política e a advocacia que vem acontecendo na situação, irmãos. Mas no mais é isso, irmãos. Espero que vocês tenham entendido a questão ali da bandeira vermelha ali, irmãos. E nós, os homens dos 5 tempos, irmãos. Até mais.